Era uma manhã fria de inverno na Sibéria, quando uma descoberta impressionante abalou o mundo científico. 2 corpos congelados foram encontrados em um local remoto e logo surgiu uma suspeita. Seriam eles Adão e Eva? Um mistério cheio de suspense começou a se formar. Imagine-se caminhando por uma vasta extensão de gelo e neve na Sibéria, quando de repente você se depara com 2 corpos perfeitamente preservados pelo gelo. Uma onda de arrepios percorre a sua espinha porque você se lembra de uma história que a sua mãe te contava quando você era criança, logo antes de você dormir. Será que essa história poderia ser verdade? Seriam essas pessoas congeladas pelo tempo os corpos de Adão e Eva? Não foi preciso muito tempo para que alguns especialistas desvendassem a verdade por trás do mistério. Um pequeno detalhe fez toda a diferença. E antes que você pense que não, na verdade, sim, eles eram Adão e Eva. Será que você consegue imaginar como esses especialistas chegaram a essa conclusão? Coloca aí nos comentários o que você acha, porque eu vou responder essa pergunta até o final desse vídeo, beleza? Mas não vale roubar, ir lá pro final do vídeo e responder, hein? Eu vou curtir toda a resposta certa aqui e dar coraçãozinho pra todo mundo. Então se liga aí que você está prestes a entrar numa viagem pela história dos primeiros seres humanos que habitaram esse planeta. Eu sou o Douglas Calado e você está no canal Calado Só Que Não. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora embarcar nesse 17º episódio sobre a origem da humanidade. Então primeiro eu preciso explicar uma coisa pra vocês, ó. Esse vídeo aqui vai ser uma sequência de 3 vídeos, então essa é a primeira parte. Na primeira parte a gente vai descobrir que história é essa de Adão e Eva. Na segunda parte a gente vai explorar os mitos de criação de diferentes culturas. E finalmente, quando a gente chegar lá na última parte, a gente vai abordar uma visão muito mais histórica e científica desse surgimento da humanidade. Então se aconchega aí na sua cadeira e vem com o tio. Afinal, de onde viemos? Desde tempos imemoriais, quando a gente nem consegue mais lembrar, os seres humanos têm demonstrado uma curiosidade inata sobre as suas origens. Esse desejo de compreender de onde viemos e como nos encaixamos no universo é uma força motriz que impulsiona a ciência, a religião e até mesmo as artes. Nossa busca incessante por resposta tem alimentado várias teorias, várias lendas, vários mitos ao longo de toda a história. Essa busca tem sido uma jornada constante de descoberta e de aprendizado. Através de séculos, diferentes civilizações e culturas desenvolveram suas próprias narrativas e mitologias para explicar como o mundo foi criado e qual é a origem da humanidade. Essas histórias muitas vezes se baseiam em crenças religiosas que estão profundamente enraizadas em nossos corações e culturas. E aqui a gente vai apresentar 2 visões sobre essa origem da humanidade, a visão religiosa e a visão científica. Então, para ilustrar isso aí, eu gostaria de fazer uma análise muito simples e rápida sobre a pintura A Criação de Adão, de Michelangelo, que faz parte de uma obra muito maior que fica localizado lá na Capela Sistina. Então a gente vai abordar 3 pontos dessa obra aí, beleza? O primeiro deles é o gesto de Deus diante da criação de Adão. Se você perceber ali no centro da pintura, a gente vê Deus com a mão estendida em direção a Adão. Esse gesto representa o momento exato em que Deus traz o primeiro homem à vida, dando origem a toda a humanidade. O toque entre os dedos de Deus e de Adão mostra que a energia vital e o conhecimento está passando de um para o outro. Esse ato revela que, segundo a visão religiosa, a gente existe por causa da ação divina. É como se Deus tivesse dado um propósito pra gente e uma conexão com algo que vai muito além do nosso mundo. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é a cara desse Adão aí. Tá vendo como ele tá com cara de sono? Parece que ele tava meio que dormindo, né? É como se ele estivesse ganhando a consciência da sua própria existência. Eu não sei se vocês já viram os bebês humanos tomando essa consciência, mas é um momento mágico quando a gente percebe que nós existimos. Você consegue se lembrar qual foi a primeira vez que você percebeu, olhou para suas próprias mãos e se deparou, maluco, olha só, eu existo? Porque esse despertar aí faz a gente pensar sobre a relação entre o divino e a razão. Enquanto Deus é o criador e o responsável por dar a vida, a nossa razão é o que nos permite explorar o mundo.
entender quem somos e procurar respostas para as nossas perguntas, inclusive para a nossa própria existência. Afinal, será que existe um propósito maior para cada um de nós? O terceiro ponto é que a gente pode reparar ali na figura de Deus e a gente consegue perceber que todo aquele manto ali nos faz lembrar um cérebro humano. É como se, ao colocar a imagem do cérebro no manto de Deus, Michelangelo nos propusesse uma reflexão sobre essa conexão entre o divino e a nossa própria razão. O conhecimento, a compreensão e a busca pela verdade são características importantes da experiência humana. Essa ligação aí demonstra que é possível chegar a Deus através da razão, ou que o próprio Deus é a origem dessa razão e da própria inteligência humana. Em uns vídeos aí mais pra frente, a gente vai acabar abordando sobre a história da arte, beleza? Mas vale a pena a gente lembrar que o Michelangelo é um artista do Renascimento italiano e faz parte de um movimento humanista que passa a privilegiar a razão e a ciência e tenta aproximar a fé e a religião desses dois componentes aí, beleza? Mas logo mais a gente vai falar sobre isso. Seguindo aqui, essa visão de mundo que o próprio Michelangelo está representando ali na sua pintura é conhecida como criacionismo. Essa é uma ideia difundida até os dias atuais, principalmente nas sociedades ocidentais, que têm uma forte influência da tradição cristã na sua cultura. De acordo com essa visão, tudo no mundo foi criado por Deus. Essa crença está baseada no relato bíblico, mais especificamente ali no livro de Gênesis, no capítulo 1. Me acompanhe aqui porque agora eu vou narrar com a voz de Deus. Ou melhor, com a voz do autor da Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas, noite. Deus disse que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie, e todos os répteis do solo segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, com a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Bom, tirando a voz do narrador bíblico aqui, então vamos lá. Porque então, segundo o criacionismo, a resposta para a origem da humanidade é muito simples. Ela está revelada lá em Gênesis, no capítulo 1. E aqui a palavra revelada vai ser muito importante para a gente compreender porque a ciência vai ter um papel transformador nessa sociedade aí, tá? Porque afinal, o criacionismo passou a ter uma forte influência nas nossas vidas ocidentais. Na sua também. Mesmo que você não vá à igreja, é bem provável que já tenha se deparado com a ideia de um Deus soberano e onipotente que criou cada um de nós. Segundo a visão criacionista, nós, seres humanos, somos uma parte especial da criação. Somos a imagem e semelhança do Deus que tudo criou, e assim ganhamos superpoderes que nenhuma outra espécie animal possui. E quais superpoderes são esses, você me pergunta? Então dá uma olhada aí. O primeiro superpoder é uma essência espiritual. De acordo com o criacionismo, somos seres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus. Essa crença nos coloca numa posição única no universo, atribuindo um propósito e um significado transcendental às nossas vidas. Segundo o superpoder, anota aí, hein? A racionalidade, a consciência e a reflexão. Outro superpoder humano atribuído pelo Criador é a nossa capacidade de raciocínio, consciência e reflexão. Essas características nos permitem ponderar sobre questões complexas, tomar decisões conscientes, e às vezes não, né? Mas enfim. E refletir sobre nossas ações e experiências. Inclusive de fazer o que a gente está fazendo aqui, refletindo sobre essas questões, de como afinal nós chegamos até aqui.
Outro superpoder aí é a imaginação artística, porque é através da nossa imaginação que a gente pode compartilhar um pouquinho ali do dom divino da criação. A gente pode elaborar e criar coisas que antes não existiam. Podemos ser inspirados, como o próprio Michelangelo, e criar obras a partir do divino, ou criar coisas completamente diferentes de nós, como esse tipo de coisa aí. E não podia faltar, né, um outro superpoder aí que é o tal do nosso senso de moralidade. Afinal de contas, o criacionismo também atribui à humanidade um senso inato de moralidade, baseado nas leis e princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Essa visão influencia a maneira como a gente percebe o certo e o errado e guia as nossas ações e escolhas éticas a partir de um viés religioso. É bem provável que os valores que você segue tenham uma grande influência da religião cristã, você sabendo disso ou não. Mas a gente precisa lembrar que isso aqui é uma viagem histórica, então já que temos esses superpoderes, vamos começar a colocá-los em prática. Então agora a gente vai refletir sobre a Bíblia, não como um livro sagrado apenas, mas sim como um documento histórico. E aqui eu acho que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. É interessante a gente notar que o autor do Gênesis apresenta no capítulo 1 um panorama geral da criação, e é só a partir do capítulo 2 que ele vai acrescentar os personagens do início da nossa história, Adão e Eva, aqueles feitos por último, aqueles criados no sexto dia. Então vejamos aí como tudo começou com uma narração do autor da Bíblia. E me desculpa aí, mas vai ser essa narração mesmo, então dá uma olhada aí. No início de tudo, quando o mundo ainda era um lugar novo e cheio de mistérios, existia um belo jardim chamado de Paraíso. Nesse lugar incrível havia árvores frutíferas, rios cristalinos e uma paz inigualável. E quem habitava esse lugar eram quem? Adão e Eva, o primeiro casal da humanidade. Adão era a imagem e semelhança de Deus, e quem deu o nome para tudo o que existe no mundo. Eva, por sua vez, era uma mulher que Deus havia retirado da costela de Adão enquanto ele dormia, afinal ele precisava de uma companheira. Juntos eles viviam em perfeita harmonia, com a natureza ao seu redor, desfrutando de tudo que o paraíso tinha para oferecer. Mas no meio do jardim havia uma árvore especial, conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é isso mesmo, tá? Não era uma maçã. O pecado original também não tinha nada a ver com sexo, mas sim com o conhecimento, viu? Então, voltando aqui. Deus disse a Adão e Eva que eles podiam comer de qualquer árvore do jardim, menos daquela lá. Era como um teste para ver se eles obedeceriam às suas instruções. Mas, como dizem por aí, a curiosidade matou o gato. Ou, nesse caso aí, a curiosidade quase acabou com o paraíso, né? Eva foi influenciada pela astuta serpente, que chegou para ela e disse mais ou menos assim: E aí, Eva, como é que você tá? Parece aí que Deus disse que você não pode comer de fruta nenhuma aqui do paraíso. Aí Eva respondeu: Nada, querida, eu posso comer de tudo aqui, eu só não posso comer daquela árvore aí do meio. Porque parece que a gente vai morrer se eu comer aí, então. E aí, a serpente falou: nada? Que nada, querida. O negócio é o seguinte, é que Deus sabe que se você comer daquela árvore, você vai ser igual a Deus e vai ter o conhecimento do bem e do mal. A Eva falou: não sei não, cara. Aí a serpente falou: come que emagrece. Aí a Eva foi lá e comeu. Sacanagem, mas vamos lá, seguindo aí. Então a Eva simplesmente foi lá e comeu o fruto proibido. E então ela conseguiu convencer o Adão também a comer do fruto. E eles deram uma bela mordida nesse fruto aí. Então foi aí que tudo mudou. De repente, Adão e Eva perceberam que estava peladão e sentiram um misto aí de vergonha e de medo. Então eles se cobriram com folha de figueira e ao ouvir a voz de Deus se esconderam entre as árvores do jardim. Deus, que é o sabichão e sabe de tudo, né? Ele já sabia o que tinha acontecido. Então ele chamou Adão e Eva para prestar conta dos seus atos. Adão ficou meio sem graça e admitiu: cara, eu comi a fruta aí, mas na verdade foi a mulher que tu me deste, que me deu fruto e eu comi. Você vê, né, Adão, esse negócio eu acho que é das primeiras coisas do mundo, então é jogar a culpa pro outro. Porque aí Eva olhou pro lado e falou: não, pera aí, que quem me deu esse fruto aí foi a serpente, ela me enganou e eu comi. E aí a serpente olhou pro lado e não tinha mais ninguém pra ela pôr a culpa e acabou sobrando pra ela. Então Deus anunciou as consequências dos atos deles. Adão teria que trabalhar duro para cultivar a terra e Eva enfrentaria as dores do trabalho de parto.
Mas a punição mais dura de todas... Bom, eu acho que foi o trabalho de parto, né? Mas vamos lá. Mas a punição mais dura de todas foi a expulsão do paraíso. Deus disse a eles que não poderiam mais viver naquele lugar maravilhoso. E assim entram os personagens da história. E a culpa do trabalho ter entrado no mundo, e a culpa de a gente ter que trabalhar e de eu ter que trabalhar também. Mas tudo bem. Essa história dará origem a uma ideia de que esse trabalho é um castigo e vai ser muito difundida no mundo cristão e no mundo romano. Uma curiosidade é que a origem da palavra trabalho vem do latim tripalhare. E sabe o que é tripalhare? Vou te contar agora o que é o trabalho. O trabalho era um instrumento de tortura utilizado pelos romanos. É por isso, é como diria o seu Madruga, não existe um mau trabalho, o mal é ter que trabalhar. E a culpa disso tudo, segundo o relato bíblico, é de Adão e Eva. E esse relato bíblico possui um monte de semelhança com outras origens mitológicas. A serpente, como aquela que causa a expulsão de algum paraíso. A mulher, como aquela que desobedece às ordens e acaba trazendo a catástrofe para o mundo. A coisa proibida, aquilo que não pode ser aberto, não pode ser tocado ou não pode ser comido. Esses temas vão se repetir ao longo da história de toda a humanidade. Mas eu tava esquecendo de uma coisa aqui. Lembra do casal que foi encontrado congelado? Será que eles eram mesmo Adão e Eva? Como podia ser tão fácil perceber? E aqui vai a resposta. A resposta é que o casal não tinha umbigo. Você não tava esperando por essa, né? Não entendeu? Eu explico. O umbigo é o nosso elo de ligação com a nossa mãe. É a partir dele que recebemos os nutrientes enquanto estamos sendo gestados dentro do ventre materno. Se Adão e Eva foram criados um do barro e o outro da costela do primeiro, logo nenhum dos dois precisava ter umbigo, nem cordão umbilical, entendeu? Não entendeu? Mas é claro que você não entendeu. Por quê? Porque você já percebeu que essa história aí faz parte da grande humanidade, exercendo o seu poder de imaginação criativa. Sinto informar, mas não foram encontrados corpos congelados de um casal primordial. E agora eu preciso fazer outra revelação para vocês. O criacionismo não é a única teoria religiosa que tenta explicar o mundo através de uma criação divina. Na realidade, essa visão criacionista da origem humana foi muito forte no mundo ocidental até o século XIX. Mas com o avanço da ciência e da busca por alguma coisa que confirmasse o relato bíblico, a gente acabou descobrindo uma série de evidências sobre a origem da humanidade e sobre a origem também, sabe do quê? Da própria Bíblia. Então tá na hora da gente conhecer outros mitos da criação. Vocês estão preparados para entrar em um mundo desconhecido? Então clica aqui nesse próximo vídeo e vai lá descobrir outras formas da criação da própria humanidade. Te vejo lá, então clica lá agora!